40 dias de jejum. Bem-vindos à nossa live explicativa dessa jornada que nós vamos viver juntos. Enquanto vocês se conectam, a paz do Senhor, Deus é conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live explicativa. Meu coração está aqui grato, porque Deus é o nosso Pai. Que alegria poder começar sem ter programado essa live inaugural no Dia dos Pais, porque Deus é o nosso Pai. A paz do Senhor, se conecte, tenha um tempo, coloque a mão no seu coração e dê glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai nos conduzir, nos sustentar até o fim dessa jornada e para o resto das nossas vidas. E quem crê em Cristo, declare: eu creio em Cristo, Ele é o meu sustento. Seja muito bem-vindo. Nós vamos viver 40 dias para a honra e glória do Senhor, algo extraordinário, porque o Senhor que nos convocou aqui. As minhas irmãs de oração, aquelas que oram e que creem que os remanescentes estão sendo levantados para esse tempo, eu honro e glorifico o nome de Deus pela vida de vocês, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E com o coração cheio de alegria, com o temor no Senhor e com a coragem que vem dele, eu me coloquei à disposição para viver essa jornada junto com vocês. Amém? E para quem não me conhece, eu sou Elaine Violini, estou à frente aqui desse canal desde 2013, antes era um outro arroba, e eu falo isso para que você fique em paz, fique tranquila, porque já tem muitos anos que eu me posiciono aqui no digital de forma muito responsável. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, acabei de me tornar mãe de adolescente, sou casada e conheci Jesus Cristo há 2 anos. Então, o que antes era responsabilidade aqui nas redes sociais, hoje é o temor de Deus que vem à frente. Então, se eu estou aqui falando sobre Ele, trazendo o nome dEle à frente de todas as coisas, você pode ficar muito em paz, porque é uma mulher comum, uma mulher normal, temente a Deus, que se colocou à frente dessa brecha para jejuarmos todos juntos, clamando o nome do nosso Pai. Amém? E eu quero ver se vocês já fizeram algum jejum. Se vocês já jejuaram, coloque aqui, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Enquanto eu tomo uma água, porque falar do Senhor sempre traz esse temor e sempre traz essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de nós, da tua igreja? Derrame a sua misericórdia sobre nós. E antes da gente orar, preste bem atenção. O dia que é hoje, domingo, Dia dos Pais, dia 9 de agosto de 2026. E marque 41 dias depois desse dia, para que uma nova face de Deus Pai se revele para você. Amém? Antes de eu orar, deixa eu ler aqui. Nunca fiz, será minha primeira vez, glória a Deus. Sempre faço, amém. Sempre faço jejum, glória a Deus por isso. Já neguei, sim. Nunca fiz. Amém, doutora Gi, tá por aqui. Letícia, Joyce, Ju. Eu creio também, Ju. O Senhor sempre tem uma nova porção, uma porção especial para cada um dos seus filhos que se coloca disponível. Thaís vai ser o primeiro para a honra e glória do Senhor. Jejum de Daniel, a grande maioria, jejum de Daniel, minha irmã de oração, Fabi Carneiro. O Senhor colocou esse jejum no coração dela. E quantos jejum já fizemos juntos até aqui? Amém. Amém, Gi, eu creio. Glória a Deus, eu creio.
Vai ser bênção, Isa. Já fiz, a Nath Brito. Nath que me presenteou com o livro que vai ser a base. Bom, hoje eu vou ficar aqui com vocês 30 minutos. Vamos orar para entregar essa live, essa direção, tudo que vai vir a partir desses 40 dias nas mãos do Senhor. E antes de declarar a palavra, coloca a mão no teu coração, respira. Curva a tua cabeça. Pai amado, Pai querido, na autoridade que há no nome do teu Filho, como a tua igreja posicionada aqui, Pai, eu oro, clamando o teu santo nome, entregando, Pai, tudo que o Senhor quer fazer a partir de nós, nesse jejum, nesse período, Pai, e nessa live explicativa. Pai, derrame a tua misericórdia, derrame, Pai, todo o seu amor sobre nós. Pai, nos proteja, porque temos a consciência que quando levantamos um exército para proclamar o teu nome, jejuando e orando, Pai, meditando na sua palavra, o inimigo fica furioso e ele anda em derredor. Por isso, Pai, damos ordem no mundo espiritual, clamamos o teu santo nome e chamamos os teus anjos ministradores, Pai, para ficar ainda mais vigilantes na porta da nossa casa, especialmente sobre os nossos filhos. Para quem é mãe e pai aqui, declare o nome dos seus filhos, que eles são protegidos. Pai, os meus filhos, fala o nome dos teus filhos aí, Valentina, Luíde e Vitório, estão escondidos debaixo das asas dos anjos ministradores, Pai, do Senhor. Pai, proteja também o nosso matrimônio. Para quem é casada, casado, fale o nome do seu cônjuge. Pai, proteja o Eduardo, Pai. Proteja, Pai, tudo que é nosso, tudo que carrega o nosso nome, tudo que carrega o nosso DNA, Pai. Estamos invisíveis no mundo espiritual agora, porque caminharemos com coragem, com força, com discernimento, com sabedoria que vem do alto. Mergulharemos, Pai, 40 dias pela Bíblia, jejuaremos, Pai, e vamos orar em união, Pai, aqui numa rede social, para que o teu nome seja proclamado nos 4 cantos do mundo. Essa é a minha oração, o desejo do meu coração, e assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Aleluia. Vamos lá. Antes de trazer as explicações, eu quero deixar a passagem base desses 40 dias que nós vamos viver. Em fevereiro, o Senhor me deu Isaías 61 e eu colei na minha penteadeira. E todos os dias ali, enquanto eu vou me maquiando, enquanto eu vou me arrumando, eu leio esses versículos aqui que eu vou declarar sobre as nossas vidas. E esse jejum está acontecendo porque em novembro do ano passado eu estava fazendo uma escola profética aqui no Brasil e o Senhor usou uma pessoa, tá gravado isso, para falar que o Senhor iria me levar para jejuns longos. E longos que era mais de 2 semanas. E eu estava num jejum de Esther quando eu recebi essa palavra. E aí, quando foi que eu cheguei em casa, que eu fui ler Isaías 61, as boas novas da salvação. E há 3 semanas, mais ou menos, o Senhor usou uma filha amada do Senhor, Vanessa. Van, não sei se você está aí, para declarar profeticamente essa passagem. Então, eu quero começar aqui a nossa união, né? A nossa entrega para a igreja do Senhor, para que o reino dele avance, declarando a palavra, porque tudo é pela palavra. A minha conversão foi pela palavra. O Senhor, quando ele enviou Jesus Cristo, o único filho dele naquela cruz, não foi para nos dar um nome a uma religião, nem a uma bandeira de uma igreja, mas sim para nos dar um pai. Então, a live não está aparecendo para todos, minha amiga não conseguiu acessar. Bárbara, se você puder olhar aí alguma descrição, se tá só para quem me segue, não sei se tem como abrir meu Instagram enquanto eu tô em live, dá uma olhadinha, por favor,
se tem alguma coisa segurando. Ou então, eu vou pedir para você encaminhar, manda o aviãozinho para sua amiga para ver se através do direct ela consegue acessar, por gentileza, ou então pede para ela me seguir, tá? Obrigada, glória a Deus por isso. Então vamos declarar Isaías 61. E é sobre as nossas vidas, amém? Então tome posse dessa palavra, se posicione literalmente para que o reino do Senhor avance através da sua vida, porque o Senhor te convocou. Olha só, preste atenção, Isaías 61, e antes de ler Isaías 61, eu quero trazer o contexto que tem nesse livro aqui, ó, Oração e Jejum do Mahesh Chavda. Acho que é assim, e o prefácio é do pastor Luciano Subirá, que é poderoso, eu não sei se você conhece, né, mas tudo que eu aprendi de jejum, e aliás, eu estava em Curitiba na segunda semana de julho e pude assistir uma ministração do lançamento do livro dele, que é Jejum Parcial, que é justamente esse jejum que nós vamos fazer, que foi tremenda a pregação dele. Estava com a Flávia. Flá, se você tiver aí, dê um glória a Deus, que foi tremendo, né? Olha só, Jesus nos deu a mesma comissão que capacitou e dirigiu sua missão inicial para nos redimir. De novo, preste atenção, vamos ler de trás para frente, ó. Para nos redimir, Jesus nos deu a mesma comissão que capacitou e dirigiu sua missão inicial. Sua chamada, a chamada de quem? Eu sou psicopedagoga e professora, então eu vou buscar sempre os sujeitos, tá? Da palavra. Sua chamada é nossa chamada. Sua de quem, igreja? De Jesus. A chamada de Jesus é a mesma chamada que a minha e a mesma chamada para você. Apenas ele já terminou a obra da cruz. Agora, preste atenção, vocês estão comigo? Agora é nosso trabalho levar as boas novas ao mundo. Agora é nosso trabalho levar as boas novas ao mundo. Elaine, o que eu estou fazendo aqui nesse jejum? Você foi chamada por Cristo para fazer um trabalho de levar as boas novas pelo mundo. Aqui ou na Bíblia, quando a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, quando Felipe encontra o eunuco, existe alguma direção ou existe algum empecilho para aquela mulher samaritana voltar para a cidade dela e pregar o evangelho e contar quem foi Cristo? Teve alguma coisa falando, olha, mulher samaritana, como você não cresceu num lar cristão, você precisa, eu vou entrar na parte das explicações, tá? Você não pode voltar para sua cidade falando sobre Jesus. Você precisa fazer algo ali, ou você precisa estudar tantos anos. Não estou falando que o estudo não é importante. Eu faço escola profética, eu leio a Bíblia, acabei de voltar do EIFOL, já fiz Muriá, faço escola de intercessão. Não estou falando isso, amém? Só estou falando que o que eu e você fomos comissionadas a pregar o evangelho por todo o mundo, desde que eu e você nos coloquemos num processo de cura e libertação. O que eu não posso é estar em pecado pregando o evangelho sem me colocar no processo de cura e libertação. Amém? Até aí, vamos continuar antes de entrar na palavra. Você tem o desejo de observar o jejum modelo de Deus descrito pelo profeta Isaías. Deus está nos comissionando como seu exército do final dos tempos com uma declaração antiga de guerra.
Glórias te damos, Pai. Vamos para essa declaração de guerra. Se você tiver sua Bíblia física, abra em Isaías 61 e vamos ler em voz alta, antes das direções. Abra aí, Isaías 61, nós vamos declarar essa oração de guerra até o versículo 7. Prontos? Quem tiver pronto aí com a Bíblia aberta, digita um amém. E nós vamos declarar. Glória a Deus, Maiara. A igreja do Senhor é uma só. O Espírito é o mesmo. Existe um clamor gigantesco para que a gente se posicione. Vamos lá, lê aí em voz alta você também. A minha versão é uma Almeida corrigida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou-me a curar. Aqui os pobres não é somente ali, não está falando sobre dinheiro, tá? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Glórias te damos, Pai. Foi para isso que o Senhor nos ungiu. É você declarando sobre você. O Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Capítulo 61, versículo 3 agora. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Que contexto era esse de Isaías 61? O ano do jubileu. O povo de Israel estava saindo do cativeiro. Então aqui existe uma declaração antiga de guerra. O que está destruído? Qual é a Babilônia? A Babilônia não está fora, a Babilônia não é uma geografia, a Babilônia também é algo aqui dentro. A Babilônia é a escravidão, o cativeiro, a opressão, a idolatria. Todas as coisas que o povo de Israel viveu em Babilônia está dentro. E o Senhor está fazendo o quê? Comigo e com você, e nos usando para quê? Para que nós possamos nos libertar da Babilônia que existe em nós e para, através da nossa libertação, a nossa voz pregar boas novas. Para quê? Para que o Senhor liberte outras vidas através da salvação, da cura e da libertação. Amém? Versículo 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Qual é a vergonha que o Senhor está te tirando? Porque no lugar da sua vergonha, o Senhor te dará dupla honra. E o que você vai colher? Você vai colher uma alegria perpétua. Elaine, como assim? Porque é assim que o Senhor faz. Existem condições
E aqui nós fechamos essa palavra de Deus crendo. Olha só o que nós precisamos crer. Isso daqui, ó, é uma declaração antiga de guerra. Qual é a guerra, meu irmão? Qual é a guerra, minha irmã, que você está enfrentando para que o Senhor te tire desse lugar de vergonha e te dê dupla honra? No lugar da minha vergonha, Deus vai me dar dupla honra. Eu e você precisamos crer. Por quê? Porque a nossa voz importa. Da onde o Senhor está te curando, está te libertando, Ele vai te usar. Aonde Ele já te curou, aonde Ele já te libertou, a sua boca precisa ser aberta. Então eu creio que no mesmo lugar que o Senhor curou todo o rancor na minha paternidade terrena, todos esses 35 anos que eu lutei, que eu me machuquei guardando esse rancor, o Senhor vai curar a paternidade aqui, porque se Ele fez aqui, Ele faz do outro lado também. E essa semente que é lançada hoje, ela vai perpetuar por geração em geração em geração, por 1000 gerações, porque eu creio na palavra do Senhor, porque o que vai ser cumprido é o que Ele nos prometeu. O Senhor é o maior interessado no cumprimento das promessas na tua vida, porque a palavra é dele. Não é sobre você, não é sobre a minha vida, não é sobre o outro, não é sobre uma igreja, é sobre a palavra dele que foi liberada. E sempre será assim. É por isso que nós jejuamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós lemos a Bíblia. É para que quando alguém falar algo diferente, eu e você possamos estar sensíveis naquilo que Ele nos prometeu. Está escrito na palavra: no lugar da tua vergonha, eu que sou o teu pai, vou te dar dupla honra. Porque quando Ele enviou o filho dele para morrer na cruz, não foi um nome de uma igreja, não foi um nome de um pastor, foi para que eu e você pudéssemos ter um pai, para chamar Deus de pai. Antes, Deus é pai, depois Ele é juiz, depois Ele é rei, depois Ele é o soberano, mas antes Ele é pai. E não foi à toa que esse dia de hoje caiu no Dia dos Pais. Não fui eu que programei, não fui eu, foi Ele que quis. E eu e você precisamos acreditar na vontade dEle. É isso. Amém? Glórias te damos, obrigada, Jesus. O jejum é um estilo de vida do ser humano cristão. A palavra de Deus não diz, se jejuares. Não, é quando jejuar. Não é uma condição. É um estilo de vida. Amém? São 2 anos de conversão e nós vamos às regras. Não estava programado, mas eu já estou em jejum. E quando a gente está em jejum, a faceta de Deus, ela chega em nós de uma forma sobrenatural. Nós não jejuamos para ganharmos nada de Deus, mas Ele nos presenteia porque Ele é um bom Pai. Um pouco antes de entrar com vocês, eu fui entregar o jejum, começar o jejum com a minha família, e chamei meu esposo, meus 3 filhos, e fomos orar para começar o semestre. Eu fui avisá-los que eu iria jejuar 40 dias, e aqui eu tô contando isso para te direcionar, para que você chame os seus filhos, para que você chame o seu esposo, para que você fale para as pessoas que trabalham na sua casa, para que você comunique que você está em jejum. E foi tão poderoso que pela primeira vez na vida, primeira vez em 2 anos, os meus 3 filhos começaram a fazer perguntas profundas ao mesmo tempo. O caçula é um pouco mais conectado, ele flui muito no profético, isso já é nítido. O do meio, ele é muito... Quando eu olho os evangelhos, né, Mateus, ele gosta de tomar notas, ele é preciso, ele vê os valores. Então, quantos pães foram multiplicados, mamãe? 5. Quantas pessoas tinham? 5.000. E a mais velha, adolescente, ela vem com
perguntas mais profundas desde do início desse mês. E hoje nós ficamos 50 minutos num devocional familiar, todos juntos pela primeira vez. Glória eu te dou, Jesus, porque isso já é por conta de um jejum. Tudo que eu tentei esses 2 anos eu nunca tinha conseguido, mas hoje o Senhor nos presenteou. E por que eu tô contando isso? Porque Ele vai te surpreender primeiro dentro da sua família, que é o mais importante. O mais importante. Antes da sua boca chegar no mundo, antes da sua boca chegar em lugares, em púlpitos, em altares, em microfones, o Senhor tem interesse na sua família, dentro da sua casa, quando ninguém está vendo nada, mas o Senhor está vendo. É nesse lugar, é nesse lugar. E vamos às regras? Eu falei que a gente ia ficar 30 minutos juntas, vamos lá. Ai, gente, tá um calor, tava um vento, eu fechei tudo de frio, mas o Espírito Santo dá. Gente, eu sou apaixonada por Jesus, eu sou entusiasmada com Jesus, eu sou pentecostal, eu sou movida pelo fogo, eu sou uma pessoa que desde que eu conheci Jesus, eu não fico quieta sobre quem é Jesus Cristo. Então, vocês vão conhecer essa faceta da Elaine 40 dias aqui no Instagram. Vamos lá, nós vamos fazer um jejum parcial. E eu falei pra Flávia, quando a gente entrou na igreja, eu falei, Flávia, não é possível. No dia do lançamento do livro Jejum Parcial, nós estamos aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de jejum, existem muitas regras que ficam, mas isso não é jejum, mas aquilo não é jejum, mas jejum tem que ficar sem comer, mas jejum tem que ficar sem beber água. Aí fica aquelas histórias, eu falo, gente, o que é isso? Quantos tipos de jejum nós temos na Bíblia? Temos jejum de Daniel, temos jejum de Isaías, temos jejum de Esdras também, né? Acho que fala, cadê quem tem mais tempo de teologia e de Bíblia? Vamos lá, o jejum de Jesus, o de Esther, que mais que nós temos na Bíblia? Gente, o jejum parcial, ele é sim um jejum, vamos lá? Jejum parcial. A última refeição vai ser às 18 horas. Por quê? Porque nós vamos entregar no horário que o sol se põe, nós vamos ficar à noite ali num período de jejum sem comida. Mas é mais fácil porque não é durante o dia. Foi a direção que o Senhor me deu. Elaine, mas eu quero fazer durante o dia. Tá tudo bem. O que eu vou fazer aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é das 18 horas e até às 6 horas da manhã. 12 horas de jejum de alimentos. Vou tomar um chazinho? Sim. Vou tomar uma água? Sim. É uma forma de jejuar. Nesses 40 dias, aquelas que já tiverem intimidade com o Espírito Santo e o Espírito Santo pedir um jejum de Esther no meio, pedir um jejum de 24 horas no meio, pedir um jejum de 36 horas no meio, é o Espírito Santo que é o nosso líder. Não é a Elaine, não é a planilha, não. Elaine, o Espírito Santo me pediu para fazer um jejum de 3 dias. Glória a Deus, minha irmã, jejue. Eu falei na ministração do pastor Luciano Subirá, eu falei, Flávia, eu sinto que o Senhor vai me pedir um jejum de 7 dias esse ano, com soro, óbvio, né? Porque tem a vida dinâmica, tem as crianças, tem a malhação, com soroterapia, assim como o pastor Luciano Subirá faz. Então, entendem isso? Nós vamos fazer das 18 às 6, 12 horas. Agora que vem a parte mais desafiadora do que a comida. Glória a Deus, já vamos dar um glória a Deus? Isso daqui é uma direção do Espírito Santo. Acabou a nossa live a partir de amanhã. Não mais vida tecnológica. Você vai acabar, você vai desligar a live e você não vai mais conectar o seu celular. A unção que o Senhor vai derramar sobre você e o que você declarou, essa declaração de guerra de Isaías,
você vai se desconectar da live, porque nós vamos viver o sobrenatural de Deus, eu creio. Você vai desligar a live e você vai comunicar sua mãe, seu esposo, todo mundo que fala com você à noite, você vai se desconectar do mundo digital. Até você orar no dia seguinte e comer. Até você orar e até você comer. Ah, Elaine, eu faço jejum intermitente, eu só vou comer meio-dia. Glória a Deus, minha irmã. Se o seu trabalho permite. Elaine, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho com fuso horário, eu vou ter que enviar alguma coisa para a igreja, eu vou ter que fazer alguma coisa. Preste atenção, você é madura, eu sou maduro. É trabalho? Entrega. Mas, se não for trabalho, você não vai entrar. Entrei na rede social, tô respondendo agora. Entrei na rede social, Elaine. Gente, é das 18 não. Terminamos a live, que vai ser às 21 horas. Terminamos a live, 21h45, 22 horas. Depois da live, tá? Terminamos a live, vai ser depois da live. Quem já quiser começar às 18 horas, faça. Mas a direção é, terminou a live, recebi minha porção do Senhor nesse dia, eu não me conecto mais e eu vou dormir. Gente, vocês não têm noção e eu creio que o Senhor vai desacelerar pensamentos. Eu creio que o Senhor vai diminuir medicamentos. Eu creio que nós vamos testemunhar aquelas pessoas que não conseguem dormir, dormindo como um anjo. Eu creio que o Senhor vai curar mentes doentes. Eu creio que o Senhor vai libertar pensamentos cativos. Eu creio que o Senhor vai libertar pessoas de vícios, vícios de jogos, vícios de pornografia, vícios de adultério, pecados, iniquidades. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai fazer uma cura em escala. Eu creio porque o Espírito Santo de Deus, ele foi muito claro. Minha filha, compartilhe isso. Não deixe de falar sobre isso. E nós, enquanto unidade, nós vamos crer. Você que tem alguém que está passando por esse momento de queda, que está no pecado, traga essa pessoa, coloque essa pessoa e ore pela vida dessa pessoa, para que de fato, essa pessoa possa receber e receba através das suas orações. Amém? Amém? Glória a Deus. Elaine, e o livro? Vamos lá. Nath Brito, que está aqui, me presenteou, me deu de Natal esse livro maravilhoso, que eu falo que depois ele vai ter que ficar na mesinha de centro. 40 dias pela Bíblia. Esse é o nome do livro. Esse devocional de 40 dias, ele vai ser a base. A Bíblia vai sempre ser o mais importante da nossa vida. Esse livro, ele é a base. Por que que ele é a base? Eu fui abrir esse livro e eu fui percebendo como ele é poderoso para nos ensinar a meditarmos na palavra com perguntas super atuais. Então, se você não tem o livro, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para a Bárbara e para o meu time, a Bárbara tem o livro, para todos os dias nos stories, deixar as perguntas lá nos stories, para que você medite. Então, a gente vai acordar e vai colocar lá para você. A palavra de Deus vai estar no dia 1, por exemplo. Amanhã de manhã a Bárbara vai colocar. Bárbara, eu inventei isso agora, foi o Espírito Santo que deu. Ela vai colocar lá. Então, a palavra, já vou dar aqui uma direção. Gênesis 1:31. E aí nós vamos ter 7 perguntas sobre Gênesis 1:31. E a Bárbara vai deixar um card e depois a gente vai colocando no destaque, tá? Então, perguntas ali. Por que, Elaine? Porque é uma forma de vocês aprofundarem na palavra. Deixa eu falar uma coisa muito poderosa agora.
Eu acredito no evangelho processual, porque foi assim que eu comecei o meu processo de cura e libertação. Uma grande amiga, a doutora Érica Mantelli, que muitas de vocês aqui conhecem. O livro eu vou pedir para a Bárbara colocar nos stories para vocês. Aliás, e lá na comunidade, quem não tá na comunidade aqui ainda? Porque a comunidade é melhor para nossa comunicação. Quem não tiver, vê se você consegue colocar o link da comunidade nos comentários da live. Se não puder, se você não conseguir, que eu acho que não vai dar, coloca nos stories, tá? E aí vocês vão entrar na comunidade, assim que a gente terminar aqui, a Bárbara vai colocar nos stories. Só hoje que ela vai trabalhar, porque a direção, tá? Vai colocar lá nos stories. Colocou, entre na comunidade para que a gente possa trazer toda a comunicação para vocês. E eu vou colocar ali algumas opções de links para vocês avaliarem de acordo com o estado de vocês, qual que é o melhor preço para vocês, porque vale muito a pena ter esse livro aqui, tá? É um dos livros que vale a pena você ter, por quê? O que esse livro, ele faz? Presta atenção. Ele vai te fazer perguntas profundas e pessoais em cima da palavra de Deus, para que você comece a se relacionar com a palavra de Deus, além de viver o evangelho, que já é muito maravilhoso a gente viver do evangelho de pregação. Ele é poderoso porque ele é a porta de entrada para a nossa salvação. Mas e a cura? E a libertação? Como que acontece? Vocês acreditam mesmo que indo no culto ou na missa aos domingos é suficiente para cura e libertação? Vamos lá, vamos lá. Você acredita que é suficiente você pagar suas contas indo trabalhar só uma vez por semana? Você acredita que é possível emagrecer trabalhando só uma vez malhando só uma vez por semana? Você acredita que é higiênico você escovar os dentes só uma vez por semana? E por que com o evangelho muitos cristãos acreditam que ir no culto uma vez por semana é o suficiente? Perguntinha de libertação. Clara, minha amiga, se você puder, eu vou pedir para você orar para a gente finalizar. Não sei se a Van tá aí também. Van, Clara, a Fabi tá voando. Fabi Carneiro deve estar dormindo, porque tá gravidinha. Vamos lá. Então, vamos de forma consciente entender o que significa a palavra trabalho dentro do evangelho. É muito forte. É muito forte isso porque nós depositamos na igreja a responsabilidade da igreja da nossa cura e da nossa libertação. E a gente coloca nas costas dos pastores, dos líderes, a responsabilidade que é nossa. A gente quer que eles, através de oração, de jejum, de intercessão, resolvam os nossos problemas. A gente está um folgado também na vida espiritual. Não pode. Só que eu digo a gente, porque por 42 anos eu investi tanto tempo aprendendo tudo que vocês puderem imaginar. O Edu falou, nitidamente você era uma CDF na escola. Eu nem sei se usa mais esse termo CDF. Eu sou estudiosa, eu sou curiosa, eu sou responsável. Eu tive muito problema de rejeição, então eu fui demais proativa para buscar reconhecimento. Mas essa responsabilidade, quando a rejeição foi curada, foi ótimo para o evangelho. Porque eu não depositei a responsabilidade das minhas mazelas na igreja. Eu não virei, aliás, eu nunca tive um gabinete, eu nunca não virei para as pessoas e falei, Érica, já que você me apresentou Jesus, então vai, jejua por mim aí, bota a mão na minha cabeça, ora em línguas, faz um rakamanachai aí, resolva meus problemas. Não. Fala, amiga, e agora? O que eu tenho que fazer? Amiga, você tem que jejuar. Suas batalhas são grandes. Amiga, mas Deus é Pai, Jesus é lindo.
Você tem que se relacionar e ter intimidade com Deus. Você tem que comprar uma Bíblia. Amiga, você tem que ir, ó. Aí a Erika ficava assim no WhatsApp. Muriá, você tem que ir pra esse, tem que... Ó, vamos na vigília. Eu tinha 3 semanas de convertida. Eu fiquei, sei lá, 8 horas dentro da igreja com ela. Amiga, você tem que assistir essa pregadora, porque o Senhor libertou ela do mesmo lugar que tá te libertando. Amiga, não é a hora ainda. Você precisa de mais relacionamento. Eu tive uma amiga que me apresentou Jesus, mas me colocou no processo da cura e da libertação. Assim como eu tenho hoje. Tem as Fabis, tem a Vanessa, tem a Clara, eu tenho a Érica, eu tenho a Paty Leal. São amigas que vão me exortando. Agora eu tenho a Flávia, eu tenho a Inês, eu tenho a Camila, eu tenho a Luana. Tem amigas que intercedem comigo, que quebram as barreiras do inferno comigo, mas eu tenho a minha parte, que é aqui nesse cantinho. Eu e você precisamos fazer isso. Amém? Qual é a nossa responsabilidade? Tempo. Por que o jejum de rede social? Para que quando acabar o jejum, você nunca mais fale que você não tem tempo de orar. Nunca mais você fale que você não consegue ler a Bíblia. Nunca mais você vai falar que você não tem tempo de fazer um grupo de oração. Nunca mais você vai falar que você não consegue jejuar. Porque você vai aprender nesses 40 dias a viver para Cristo. Amém? Tudo entendido? Então, comida. O que eu posso comer na minha janela de comida? Tudo aquilo que te faz bem. Tudo aquilo que te faz bem. Você vai almoçar, você vai tomar café, você vai almoçar e vai jantar 6 da tarde. Lá no Eiffel, a Flá tá aí, né? A gente jantava 6h30. Gente, 6 horas, você vai jantar, vai entregar seu jejum. E aí você vai viver sua vida, você vai dar banho nos filhos. Gente, eu tenho 3 filhos, eu não tenho ajuda o dia inteiro. Hoje fui resolver material de escola, fui fazer mochila, fui isso, fui aquilo, fomos dar janta, fui orar. Arararara. Você vai organizar a tua casa. Eu já tô com meu skincare, tá, doutora Gi? Ó, todos os meus skincares coreano, J-Beauty, os japoneses também, J-Beauty, K-Beauty. Já fiz aqui, quando eu acabar eu ponho meu pijama e vou dormir. Amém? Você vai jantar, vai começar amanhã. Você vai às 18 horas, você vai jantar, você vai orar e você vai falar: Senhor, entrega o meu jejum, eis-me aqui, estou pronta para receber a porção que o Senhor tem para mim na live às 21 horas. Aí, o que você vai fazer na sua casa? Você que tem o livro, você vai ler, preste atenção que o livro é bem didático. Primeira semana, primeiro dia. Então, amanhã, segunda-feira, vai ser o primeiro dia da primeira semana. A palavra vai estar em Gênesis. Você vai meditar nesse versículo e aí você vai ler as perguntas e aí você vai escrever. Não é para guardar na cabeça. Quem Deus criou? Ah, não sei. Aí vai ter as referências bíblicas para você ir lá na Bíblia, tá? Para você conseguir fazer isso. Você vai responder e Deus vai falar com você durante o dia. Que horas que você vai fazer isso? No momento que você tiver. A leitura, nós vamos ler a palavra, mas você precisa chegar na live com isso daqui feito, tá? Porque na live não vai ser pra gente fazer, porque a live é você com Deus. Nós vamos nos conectar para orarmos. Orarmos. Ai, todo dia orar, gente. Vocês não estão entendendo o que é ter amigas de Jesus. Não, você não tem. Você vai ler em qualquer horário do seu dia, pá. Porque é você com Deus. E nós vamos nos encontrar todos os dias pra gente orar. E pra finalizar, pra gente orar, eu quero ir pra página desse livro também. Por que nós vamos orar todo dia juntas às 21 horas? Por que será? O que será que move? O que será que faz o céu ficar baixinho? O que será que o Senhor espera de nós? Cadê Camila? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo adicionar vocês. Deixa eu ver. Vamos fazer um... Camila.
Deixa eu ver. Deixa eu ver se a Clara aceita. Deixa eu ver. Quem puder aceitar, aceita. Porque vai que tá de pijama, o Espírito Santo não. Clara Fernanda. Deixa eu ver a Vanessa. Quando vocês entrarem, vai diminuindo o som. Vanessa tá aí. Quem mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Camila, Miranda. Te adicionei, Camis? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pronto, deixa eu ver. A Fly entrou! Vamos ver. A paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu ver quem mais entra. Quem puder atender, entra. Eu chamei aí vocês, chamei a Clara, chamei a Camis. Eu acho que dá para atender mais que uma, né? Se não der, a gente vai trocando. Entrou a Fly. Olha só, antes da gente orar, preste atenção o que eu vou ler aqui para vocês. Desse livro também, ó. Deus está procurando a grande muralha de oração. O Senhor está dizendo: esqueça seu ministério, e tá entre aspas. Esqueça seus dons, esqueça as finanças, esqueça o desejo de se casar. Chegou a hora de me buscar. Responda o chamado de Deus e dê espaço em sua vida para a oração em grupo. Exatamente como a Grande Muralha da China é a única estrutura da Terra que pode ser vista pelos satélites em órbita, creio que a obra que o Senhor quer ver quando olha para a Terra é a grande muralha de oração que se estende ao redor do mundo. É hora dos vigias se posicionarem nessa muralha. Não existe sequer um único reavivamento que não tenha sido acompanhado por intercessores que se juntaram em oração para permanecer diante do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, gente. A gente precisa apenas crer que Deus é bom. Deus é bom. Ó, a Camis não consegue aparecer, mas você consegue ligar seu microfone, Camis? Se não conseguir, eu vou orar. A Flávia tá lá na Ilha Bela, fez o Wayfall comigo, vivemos grandes dias de aprendizado sobre libertação. E para você que nunca teve um grupo de oração, para você que nunca de fato orou, para você que nunca ligou um celular com uma amiga para orar, um grupo de Zoom, eu hoje quero te encorajar a encontrar essas pessoas, a ser a pessoa que é desbravadora, a ser essa pessoa que liga de vídeo e fala: amiga, vamos orar, amiga, vamos fazer isso. Não tenha vergonha disso, porque o Senhor, ele está buscando pessoas de oração. Pessoas de oração. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou orar para a gente começar. Todas as informações vão estar no Instagram e na comunidade. O que eu sugiro? Que vocês entrem na comunidade, porque lá tem toda a comunicação. Olhem a comunidade e se tiver alguma pergunta, deixa lá no grupo também, que a Bárbara sempre está de olho, vai responder ali para que vocês possam, de fato, viver esse período de eu falo que é um período onde você vai conhecer mais sobre Deus. Porque Deus, ele sabe todos os detalhes da tua vida. Mas ele está esperando que você, de fato, chegue para mais perto dele. Ele está esperando que você conheça mais a voz dele. Que você conheça quem ele é. E você só vai conhecer se você abrir espaço para ele. Se você não abrir espaço para ele, ele não vai arrebentar a porta da sua casa. Amém? Glória a Deus. Flá, liga seu microfone se você puder para a gente orar juntas. Dá glória a Deus. Para que possamos viver em comunhão, porque a palavra do Senhor, ela é clara, quando dois ou mais, em nome de Jesus, estão reunidos, a presença dele é manifestada. Pai, nesse domingo do Dia dos Pais, reunidas nós estamos
Mulheres que estão com sede de ti, igual aquela mulher samaritana. Mulheres que estão, Pai, querendo, estão sedentas pela tua paternidade, Pai, se posicionaram aqui. Pai, mulheres que ainda não tiveram um encontro contigo sobrenatural, Pai, nós clamamos o teu santo nome, Pai. Mulheres que ainda não entregaram a vida para Jesus, Pai, do mesmo jeito que o Senhor sempre faz todos os dias, assim como o Senhor fez na minha vida, fez na vida da Flávia, que o Senhor faça, Pai, mais uma vez. Pai, nós te damos glória, glorificamos o teu nome por esse encontro que o Senhor proporcionou, Pai. Mulheres e famílias e homens, Pai. Temos homens, sacerdotes posicionados para esse jejum também, Pai. Estão aqui se colocando à disposição, assim como declaramos em Isaías 61, Pai. Nós sabemos que é o ano do jubileu, Pai. Pessoas, famílias, cidades, estados sairão, Pai, desse cativeiro, Pai, porque nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo de ontem, o Senhor sempre será, Pai, aquele que surpreende, Pai. Já declaramos o teu santo nome e confiamos que tudo que é nosso está protegido, Paizinho. Pai, o Senhor conhece todos os sonhos, todos os desejos, Pai. Esquadrinha os nossos corações agora, começando pelo meu, Pai. Faça a tua vontade sempre ser a prioridade dos nossos encontros, Pai. Surpreenda cada filho, cada filha tua que se colocou à disposição aqui, entregando aquilo que eles nem sabem que precisam, Pai, porque é o Senhor que desenhou cada um de nós. O Senhor, Pai, mesmo antes que chegássemos no ventre das nossas mães, o Senhor já nos desenhou e já escreveu o nosso plano perfeito, Pai. Se estivermos desviados do teu plano, Pai, nos alinha agora, Pai. Nos alinha, Pai, nos exorte com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia, Pai. Nos cura, Pai, dos desejos que não são parte desses planos, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Cure a nossa mente, Pai, cure os nossos sentimentos, Pai, cure a nossa alma, Senhor. Pai amado, Pai querido, abra os cadeados dessas correntes que nos prendem em cativeiros que nós mesmos nos colocamos, Pai. Antes por ignorância, muitas vezes, Pai, por falta de fé mesmo. Outras vezes, Pai, porque ficamos afastados da tua voz, Senhor. Reaproxima corações, Pai. O Senhor declarou na tua palavra que chegará o dia que os corações dos pais se converterão aos corações dos filhos, os corações dos filhos se converterão aos corações dos pais. E começando, Pai, por essa conversão com o coração rendido a Ti, Pai, porque declaramos que somos Teus filhos, pertencemos a Ti. O Senhor é o nosso Pai. Estamos aqui em concordância, Pai, declarando o Teu nome, Pai, para que toda a terra escute, Pai. Que essas pessoas saiam daqui, Pai, com a certeza que o Espírito Santo de Deus está sobre elas, que é o Senhor que está ungindo, Pai. Que tudo aquilo, Pai, que chegar no coração delas, que o Senhor sinalize o que é do Senhor e o que não é, o que é a voz do Senhor, o que é a voz do mundo, Pai. Pai, eu declaro o efatá de Deus sobre a vida de cada uma dessas pessoas aqui, Pai. E declaro também que tudo que é voz do mundo, o Senhor blinde e não deixe chegar nessas pessoas durante esses 40 dias que nós vamos começar, Pai. Estamos jejuando para conhecer um pouco mais da tua face, não para pedirmos nada, porque aquela cruz, Pai, já foi suficiente, o preço já foi pago, Pai. Tudo o Senhor já fez por nós. Não queremos pedir nada, mas sabemos que o Senhor, Pai, é um Pai bondoso. Que a tua palavra nos ensina que tudo que pedirmos, Pai, tudo, absolutamente tudo, e que for da tua vontade, nos será concedido. Por isso aqui entregamos as nossas vidas, Pai. Entregamos os nossos corações, os nossos pensamentos, para que através de uma mente transformada, nós possamos viver esse evangelho processual, sabendo, Pai, que somos
literalmente rendidas a Ti, 24/7. Não queremos mais viver somente da palavra pregada uma vez por semana, Pai. Queremos viver a Tua palavra viva e eficaz diariamente, 24/7 e de forma, Pai, intencional e relacional, todos os dias. Assim como lá em João capítulo 6, o Senhor falou, Pai, pediu para que os discípulos falassem para aquela multidão se assentarem, Pai. Eu declaro que todas as pessoas que estão aqui se assentarão para dedicar um tempo meditando na Tua palavra. E elas não só farão isso nas próprias vidas, mas serão exemplos dentro dos seus lares, nas rodas, nas mesas, com os seus amigos, Pai. Porque eu creio que o Senhor vai fazer aqui para que tudo isso seja multiplicado. Por isso eu oro na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. E declaro uma noite de sono reparadora, Pai. Eu declaro uma força, uma coragem que vem de Ti, uma sabedoria que vem de Ti, um discernimento que vem de Ti, para que a escolha seja consciente, que ninguém mais se distraia nesse domingo, Pai. Que as pessoas possam sair e ter um tempo com o esposo, um tempo com os amigos, um tempo com os filhos, Pai. E, se possível, que elas possam se desconectar e receberem sonhos, Pai. A tua direção, Pai. Fale com elas, papai. Fale com elas através de sonhos. Tem muitas vidas que aqui ainda não acreditam que o Senhor continua falando, Pai. É nesse lugar, é nesses corações que estão afastados de Ti, que eu clamo o Teu santo nome e peço, surpreenda essas vidas, papai. Surpreenda essas vidas. Fale com elas de forma audível, através de sonhos, de visões, da palavra de Deus. Use profetas, Pai. Os profetas que são rendidos a Ti, que são limpos ao Evangelho, Pai. Pai, eu declaro milagres, eu declaro um perdão liberado, Pai, em toda geração, Pai. Corações rendidos aos pais. Eu declaro honra, Pai. Faz de novo, Senhor Jesus. Essa é a minha oração, o desejo do meu coração. Te damos glória. Amém e amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque mais um dia o Senhor nos permitiu estarmos aqui, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Lá, deixa Deus te usar. Amém. Deixa Amém. Deus te usar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, minha irmã. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Amém, Jesus. Amém. Deus é bom. Todas bem? Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Ah, Jesus, estamos prontas. Prontas para viver Amém, esses Jesus. 40 dias de jejum e disponíveis para Ti. O Senhor é conosco. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, é conosco. A vontade é permanecer, mas nós vamos ter 40 dias para viver todos os dias o novo de Deus. Porque Deus é tão extraordinário, gente, que Ele faz tudo novo todos os dias. Todos os dias. A gente não se cansa de ver as surpresas de Deus. E que você não se acostume com isso. Porque só quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar, não quer mais pisar e não quer mais sair. Mas o Senhor é um Deus de ordem também. Nós temos vida, cônjuges, filhos que nos espera. A gente tem um corpo físico que precisa descansar. Então, vamos seguir em paz e amanhã o Senhor vai te direcionar. Não se cobre com tipo de oração. Não se cobre com, ai, mas eu comi 18h35, era para jantar às 18.
Tudo é adaptado. Você que trabalha, seja gentil com você. Você que faz escala 12 por 36, seja gentil com você. O Senhor é contigo. O Senhor vai te sustentar. O Senhor não julga. O jugo dele é suave. Isso é coisa do homem. Isso é coisa da nossa cabeça. Isso é o inimigo tentando parar a gente. O Senhor vai te direcionar. Quem toma remédio, quem está lactante, quem está gestante, tem que consultar seu médico, tem que ver se pode. Não pode fazer, não pode ter privação. Faça o do celular. Cuide do seu corpo físico, porque a gente precisa de um corpo saudável. Amém? A live vai ficar salva. Vocês podem assistir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque o Senhor, Ele proporciona uma vida em paz. Isso é o ponto mais importante, que todas as coisas são acrescentadas quando a gente vive debaixo dessa paz que excede todo o entendimento. Vão com Deus, meus amores. Uma ótima segunda-feira e até amanhã, 21 horas. Tchau, tchau.